possível o Anora ter ganhado 4 Oscars? Como? Não sei. Eu também não sei. Mas, apesar de não ter certeza absoluta, consegui estudar um pouco e entender algo que faça sentido. Bolei uma espécie de teoria da conspiração para poder justificar esse frisson em torno de um filme que, na minha humilde opinião, é um filme da Sessão da Tarde. Sim, é isso que eu acho, do Anora. Mas é isso, assim, não temos o que fazer. Pelo menos não foi o Emília Pérez, não é mesmo? Podia ser muito pior, na realidade. E o Anora acaba de ganhar 4 Oscars. Uma coisa interessante disso é que é a primeira vez na história que um diretor leva 4 estatuetas para casa. O Walt Disney já tinha ganhado 4 Oscars também, mas não pelo mesmo filme. Então, pelo mesmo filme, é a primeira vez que isso acontece na história. E uma coisa interessante de entender disso é... o Parasitas também teve essa mesma quantidade de Oscar. Só que, quando o filme ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, o prêmio do Oscar não vai para o diretor, o prêmio vai para o país. Estranho isso, eu achei também. Eu não sabia disso, soube agora. Mas, nesse caso, como ele ganhou melhor roteiro original, melhor montagem, melhor filme e melhor diretor, todos os 4 prêmios são do diretor. E na minha perspectiva, e depois de tudo que eu li sobre esse diretor, que pelo que eu entendi agora é o grande queridinho do cinema alternativo hollywoodiano, é realmente incrível. Antes de começar a explicar, acho que é interessante lembrarmos que há grandes filmes da história do cinema que também não têm Oscar. Isso não significa que, e na realidade, às vezes, há filmes que não foram premiados e que acabaram ficando muito maiores do que o próprio filme que foi premiado. O Clube da Luta é um deles, O Iluminado é um deles e Scarface é um deles. Olha isso, a gente tá falando de 3 super clássicos, todos foram embora sem estatueta para casa. Alguma coisa isso tem que querer dizer, certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a academia tem uma forma de raciocinar para premiar os seus filmes. Normalmente, eu pensei em alguns pontos que eu gostaria de dividir com vocês, que eu acho que pode ser muito relevante para entender toda essa dinâmica. O primeiro ponto é que a academia adora um vencedor que foi injustiçado pelo mundo. Normalmente, quando você tem filmes que têm um grande apelo e aquilo não faz parte do mainstream tradicional, aquilo não faz parte da lógica do cinema tradicional, da indústria americana, eles gostam mais. É como se eles quisessem se sentir os benfeitores dos injustiçados, sabe? Então, pensa sobre essa ótica no filme que a gente tá falando aqui, que é no Anora, não é? Um outro grande ponto que faz muita diferença para eles é que um filme que tem uma bela história para contar, ou que o diretor é um gênio, que é o caso desse, o diretor é um gênio e veio lá do cinema independente, nunca teve dinheiro para fazer os filmes que queria, realizou um filme com iPhone, que é o caso do diretor, e sim, enfim, coisas assim, ou o ator, o protagonista do filme tem uma super história de superação. Coisas assim também contam muito na premiação. E aí você deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver, que é o que eu penso, o que isso tem a ver com a qualidade do filme? Num primeiro momento, absolutamente nada. Terceiro ponto, um inegável apoio do público. Eles também gostam muito de filmes que não prometeram nada, mas que do nada o público começa a curtir. Por quê? Porque a academia gosta de ser popular. O Oscar, há alguns anos, era o maior evento ao vivo dos Estados Unidos. Hoje não é mais, hoje é o Super Bowl. Mas durante muitos anos o Oscar foi,
o grande evento americano, sabe? O evento que os americanos todos, os Estados Unidos inteiro parava para assistir. Então, por conta disso, para ser bem visto pelo público, para ser bem visto pelo olhar do espectador, é interessante para o Oscar apostar em filmes que o povo, antes dele, que o povo apostou primeiro, entende? Isso também aconteceu com Anora. E por último, não menos importante, eles adoram filmes que tenham um efeito uau. O que eu chamo de efeito uau? Filmes que ou tem uma cena que o mundo inteiro vai comentar pro resto da vida, ou que premiar aquele filme fará a diferença na história do cinema. Aconteceu isso com Parasita, por exemplo. Ou que tenham um tema uau, que aí, na minha opinião, é aqui que entra o Anora. Para mim, o Anora, que se você raciocinar junto comigo, tem esses 4 elementos de forma muito bem estruturada, ou seja, não necessariamente é sobre o melhor filme, é mais sobre os filmes, os bons filmes que se enquadram nessas necessidades do Oscar. Além dele ter esses 4 elementos, o Anora vem do cinema independente, do cinema não industrializado, do cinema artesanal. Isso faz dele um filme muito melhor do que os demais? Na minha humilde opinião, não. Na minha humilde opinião, não. Mas, de todo jeito, isso prestigia o cinema artesanal, o cinema do início. Acho que artesanal é a melhor palavra para isso. Nós temos um grande cineasta brasileiro que diz uma ideia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É mais ou menos isso que acontece com o diretor do Anora. O cara fez, gente, o argumento, o roteiro, a produção, a direção e a montagem do filme. Sabe um camarada que joga nas 11? É esse cara. Por quê? Em não tendo ninguém para fazer, ele fala, vou ali, vou aprender mais essa função. Não tem ninguém para fazer essa, vou aprender mais essa função também. Mas não deixou de fazer. E é engraçado porque, para mim, é um contrassenso. Por quê? A temática do filme dele, que faz o filme ter um tema uau, é a anti-história americana. A história americana é essa história do herói, né? Olha, se você quer, você pode, vai lá e você consegue, porque aqui nos Estados Unidos, a terra das oportunidades, você quer e você consegue. Essa é a história americana, certo? A protagonista do filme é a anti-heroína americana, ela é a protagonista da anti-história americana. Ela é uma americana que sonha, que quer melhorar de vida, que quer, né, tá numa circunstância de prostituição, numa circunstância nada favorável. Ela quer sair daquele lugar e do nada aparece um cara russo. Eu acho até engraçado que ele tenha escolhido que esse personagem seja russo exatamente, porque desde a Guerra Fria a gente sabe que todo vilão de história americana é russo, então é uma novelinha assim, bem sessão da tarde, a meu ver, em que o americano é o bonzinho, que é no caso a menina, e o russo é o vilão. E eles vivem uma história de amor e você chega a acreditar que aquilo vai acontecer, é uma comédia romântica ali e do nada você entende que na realidade o garoto estava só de sacanagem, brincando com ela e tal. E assim, o sonho americano dela, que era o de, né, sair daquela vida, não dá certo. Mas a história do diretor é a própria história do sonho americano, certo? Que é um cara que quer fazer cinema, que sonha em fazer grandes filmes, que sonha em contar grandes histórias, que usa o próprio dinheiro para poder fazer aquilo, que faz um filme com iPhone e que no seu, sei lá, terceiro, quarto filme ganha o Oscar. É o único diretor, é o único, né, homem na história da humanidade a levar 4 estatuetas do Oscar para casa. Se isso não é a história americana, nada mais é, certo? Mas a temática que levou o filme a ganhar tudo que ganhou é a anti-história americana.
mas que é engraçado ver ele falando da história americana e sendo a prova da história americana é no mínimo irônico, né? Concordo? A meu ver, eu já tinha dito isso em outras oportunidades, esse ano foi um ano especialmente fraco para o cinema. E eu acho que nós passaremos, por conta de tudo isso que está acontecendo, né, em LA, que pegou fogo naquilo tudo e tal, eu acredito que os próximos anos também serão anos de vacas muito magras. Isso significa o quê? Se você tiver uma boa ideia e um iPhone, faça um filme. Aproveita. Porque é um ano que viveremos lacunas. Mas esse ano foi um ano assim também, na minha opinião. É um ano... Não temos um filme do estilo do Parasita. Não temos um filme do estilo do Pobres Criaturas do ano passado. Não temos esse filme, assim, que é tipo... Caceta, que filme é esse? Não temos. E aí, em não tendo esse filme, acho que a academia meteu os pés pelas mãos e cometeu erros, na minha humilde opinião, gravíssimos. Não sei se você concorda, me dá opinião, deixa aqui seu comentário, aproveita, já curte esse vídeo e deixa um comentário para ajudar a gente com o algoritmo. Começa pelos erros ou pelos acertos? A dúvida aqui. Vou começar pelos acertos, porque os erros são maiores. Vou começar pelos acertos. Para mim, o primeiro grande acerto foi o Oscar de melhor ator. Acho o Brutalistas um filme um pouco longo, entretanto, o protagonista é realmente incrível. Incrível. Mas é incrível a ponto de você achar que aquela história é uma história real. E ela não é uma história real. Então, realmente foi um golaço. Excelente. Mais que merecido. Mas tem um problema aqui. Que pra mim, o melhor ator da temporada não foi indicado ao melhor ator. Foi indicado ao melhor ator coadjuvante. De forma equivocada. Porque ele é sim o protagonista do filme. Mas vou colocar isso no erro, já explico isso melhor. Melhor fotografia, também pro Brutalistas, achei acertado. Delicado, porque assim, o meu filme preferido da temporada inteira tem uma fotografia ainda melhor do que a do Brutalistas, mas não estava nem indicado. Então, dentre os indicados, o Brutalistas realmente tem uma grande fotografia, mais um acerto. Outro grande acerto é o Oscar de melhor ator coadjuvante. O Kieran Culkin, realmente, dos indicados, era o melhor ator, sim, mas disparado. Qual é o problema aqui? Se você não assistiu A Dor Verdadeira, assista agora. O filme é excelente. Excelente. Super simples, mas o roteiro é ótimo e os dois protagonistas estão incríveis. O Kieran faz um dos protagonistas. E eu, honestamente, não entendi por que ele estava indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, se ele é o protagonista do filme. E eu queria muito que alguém conseguisse me explicar isso. Sim. Não faz sentido algum ele ter sido indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Ah, ele era o melhor ator lá dos indicados ao melhor ator coadjuvante? Era, mas ele não era o coadjuvante do filme. Não entendi. Honestamente. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Então é um acerto que na realidade é um erro, porque ele não devia estar indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, ele devia estar indicado ao Oscar de melhor ator e devia inclusive ter ganhado. O outro acerto é o de melhor roteiro adaptado. Conclave, se você também não viu, é realmente um filme incrível, que eu não sabia que tinha sido adaptado de nada, porque zero parece ter sido adaptado. É muito bem construído, muito bem feito, filmão, sabe filmão? Assim, filme gordo, redondo, coeso, com um puta plot no fim. Excelente, achei brilhante. E por fim, o último acerto foi, sem dúvida, o nosso Oscar. Merecido, não é? Afinal de contas, a academia devia isso ao Walter Salles desde a sacanagem que fizeram com o Central do Brasil e com a Dona Fernandona, certo? Devia isso. Lembrando que a estatueta não é... E, aliás, eu queria até entender para onde que vai essa estatueta, porque ela não é do diretor. Como é o Oscar de melhor filme estrangeiro, a estatueta é do país, ela não é do diretor. Mas, de todo jeito, deviam isso ao Walter Salles, é um diretor incrível, e já estavam com essa dívida pendente há muito tempo, né, gente? Há muito tempo. Então, é um super acerto, se você ainda não viu, ainda estou aqui, vale muito a pena ver.
Eu vivo dizendo isso, vivo dizendo isso. Eu tenho um quadro lá no meu Instagram que é o que tem de bom no cinema nacional. Nós temos filmes incríveis no cinema nacional. Na minha humilde opinião também. Não acho que o Ainda Estou Aqui estaria na minha lista dos 10 melhores filmes. Para vocês terem uma ideia do quanto eu gosto de cinema nacional e do quanto acho que o nosso cinema é brilhante. Então, assim, realmente tem muita coisa boa sendo feita. E se você não assistiu, assim, todos esses filmes que estão lá indicados, vai lá, dá uma olhadinha no perfil e assista. Assista. E assista o Ainda Estou Aqui, porque é realmente um super filme. Um super filme. Agora vamos falar dos erros. Senta! Gente, mas é que assim, foi o ano dos grandes equívocos. Mas eles não se equivocaram um pouco, não. Se equivocaram redondamente. Se equivocaram com vontade. Sabe quando a pessoa se equivoca assim, fazendo questão? Foi isso. Primeiro, pelas 13 indicações do Emília Pérez. Essa foi a maior de todas as gafes da história da academia. Daqui 100 anos, alguém que vai estar fazendo conteúdo vai falar assim, não, é porque teve um ano que a academia, querendo entubar na galera uma qualidade que um filme não tinha nem para estar indicado a um Oscar, indicou ele a 13 Oscars. 13! Então, o primeiro grande equívoco, sem dúvida alguma, são as 13 indicações do Emília Pérez, certo? Mas nesse ponto todo mundo concorda, não é? O segundo maior erro pra mim, na minha opinião, foi o de melhor roteiro original. Quem ganhou o Oscar de melhor roteiro original foi o Anora, mas estavam concorrendo A Substância e A Verdadeira Dor. Eu não sei nem como é que compara uma coisa com essas outras duas coisas. Se você não viu A Substância, veja. O roteiro é realmente fora da caixa, disruptivo, inventivo, irônico, crítico, mas num lugar assim inacreditável. Então, A Substância, sem dúvidas, pra mim, A Substância deveria ter ganhado esse Oscar. E se não fosse A Substância, a Verdadeira Dor, certamente, sim. Se não existisse Substância, eu ainda daria em segundo lugar para A Verdadeira Dor. Mas pro Anora, mesmo com todas as questões sobre o diretor, que agora, depois de ter lido, entendo por que a academia quis dar para esse diretor, não justifica. Não justifica. Se você não viu, veja, porque assim, honestamente, é um filme de sessão da tarde. É um filme que daqui 5 anos você não vai querer rever. Ninguém vai querer rever esse filme, sabe? Não tem razão de ser, não tem razão de rever. Não tem, só não tem. Terceiro grande erro, melhor atriz. Por quê? Quem ganhou foi a Mickey Madison, a garota do Anora, e quem deveria ter ganhado, com todo o amor e carinho do mundo, a nossa grande atriz Fernanda Torres era a Demi Moore. Todo mundo concorda? Ou não? Porque se não concorda também, é muito sacanagem. Mas assim, eu não sei se vocês conseguem, ou se você que assistiu, se todo mundo assistiu a Substância, e se quem assistiu consegue pensar nisso. Uma coisa que me deixa muito indignada com o fato da Demi Moore não ter ganhado o Oscar é que quem vota para a categoria de melhor atriz são as outras atrizes do colegiado que não estão indicadas. E aí me assustam tanto, sabe? Eu fico pensando que ou ela não é uma pessoa benquista, ou eu não sei o que acontece. Porque realmente não faz sentido. Eu sei que Hollywood é cheio dessa vontade de vamos eleger uma nova namoradinha de Hollywood. Aconteceu isso com a Jennifer Lawrence, aconteceu isso com a Emma Stone, aconteceu isso algumas vezes já. Eles pegam uma novinha que tá assim, ela é jeitosinha e é talentosinha, então vamos dar um Oscar pra ela. E eles elegem quem será a próxima estrela de Hollywood, sabe? Eles fazem isso. Mas é de uma sacanagem que não tem tamanho. Porque o que
a Demi Moore faz em cena é realmente muito difícil. Se você parar pra pensar que ela tem 62 anos e pegou um personagem, além de muito complexo, super crítico, porque assim, se queriam crítica tem nos dois, mas na minha opinião, a crítica da substância e em volta da personagem, da temática da personagem da Demi Moore é muito maior, muito mais pesada, muito mais densa e complexa, que é a do envelhecimento feminino, que é o do quanto a gente tem dificuldade de envelhecer e do quanto a gente se mutila, não é? Do quanto a gente se mutila para não envelhecer. É assustador. E o que é incrível nesse filme é que quando você assiste a Demi Moore em cena, você tá vendo a personagem, que é maravilhosa e super bem construída, e em paralelo, como se você assistisse a 2 filmes, você tá vendo a própria Demi Moore. A vida da Demi Moore. Uma mulher que foi incrivelmente linda, que foi um sex symbol, que não soube envelhecer bem. Tem milhares de fotografias dela toda botocada, preenchida, estranha, com a cara deformada. Assim, um ser humano, uma grande estrela, se colocar nesse lugar de disponibilidade aos 62 anos, estar nua, fazendo um filme pesado sobre a beleza, sobre o quanto o nosso colágeno derrete e nós somos descartadas por isso. É assim, são muitas camadas, muitas camadas. É assustador o que ela faz e é realmente incrível. E, na minha opinião, o Oscar deveria ser dela. Em segundo lugar, obviamente, é claro que eu gostaria de que a Fernanda tivesse ganhado, porque acho o trabalho da Fernanda formidável. Acho o trabalho da Fernanda foda. Mas a garota do Anora, assim, se não fosse na nossa torcida, nós somos patriotas e, né, bairristas. Assim, esse Oscar não podia ser da garota do Anora. Não podia, só não podia. Erraram feio. Rude. Quarto grande equívoco é, sem dúvida alguma, e pra mim talvez seja o maior dos equívocos aqui, que é a Zoe Saldanha ter ganhado o de melhor atriz coadjuvante. Ela ter ganhado é um tiro na moral do cinema. A Isabella Rossellini ter sido indicada é tipo, o que ela tá fazendo ali? Vocês assistiram Conclave? Quem assistiu Conclave vai entender o que eu tô falando. Quando eu vi que uma pessoa do Conclave estava indicada, eu fiz assim, ué, mas quem? Não tem nem mulher no Conclave. Aí lembrei, tem uma freira que passa ao largo da história, que você pensa, como? Por quê? Por que raios essa mulher tá indicada ao Oscar? A personagem é uma personagem secundária, mas assim, ela é muito secundária. Não faz o menor sentido. A própria Ariana Grande tá, assim, não é um filme nada demais, mas tá muito melhor em cena. Mas muito melhor em cena. E o que é mais grave, a melhor atriz coadjuvante da temporada não foi sequer indicada. E aí alguém tem que ter ficado com a vaga dela. Ou a Zoe Saldanha ficou, ou a Isabella Rossellini ficou. Alguma das duas ficou com a vaga dela. Que é a atriz, eu não conheci o trabalho dela, a atriz que faz o Nickel Boys. Ela faz a mãe do garoto que foi preso injustamente num reformatório para adolescentes. O que essa... Olha, eu fico arrepiada de falar. Juro, me emociona falar. O que essa mulher faz em cena é assustador. É espantoso. De todas as interpretações femininas dessa temporada inteira, é a mais bonita. A mulher não foi sequer indicada. O nome dela é Aunjanue Ellis. Eu vou pegar tudo que eu puder dessa mulher e vou, assim, zerar a filmografia dela, porque eu tô completamente apaixonada. Eu não a conhecia, tô completamente apaixonada. E aí chegamos, então, ao Oscar de melhor diretor. E eu entendi que a academia resolveu premiar o melhor diretor independente, o diretor, premiar pelo esforço, premiar pelo, né? Mas quando eu pego o trabalho da diretora do Substância, ela também é uma diretora independente. E, assim, na falta de uma bandeira, ela tem duas, porque ela é independente e ainda é uma mulher, não é?
e acho a direção dela, agora falando só de direção, caguei para as bandeiras, né? Foda-se. Mas falando só de direção, quando você pega a direção de um e a direção do outro, a direção dela é muito mais inventiva, atraente, instigante e joga a favor do filme de uma forma tão sagaz, tão maliciosa e tão bonita em termos de dinâmica e de fotografia, que é assim, pra mim não faz sentido algum ter sido o diretor do Anora. Isso é óbvio. E para além disso, ainda tinha um outro grande diretor na concorrência, que é o Ramel Ross, que ele faz a direção do Nickel Boys. Que, aí agora eu tô falando de gosto, tá? Talvez, em termos de direção, de inventividade na direção, de sagacidade para fazer o melhor filme, o trabalho dele seja ainda melhor. Mas é um trabalho muito difícil de assistir. Para quem não assistiu Nickel Boys, é a história de um garoto que é preso injustamente, um garoto que tinha dava indícios de que seria uma boa pessoa, um garoto negro, e ele é preso injustamente num reformatório, ele não consegue sair de lá e vive coisas dificílimas, é baseado numa história real. E o diretor faz uma coisa que é genial aqui, que é, ele coloca nós, telespectadores, na personagem, como primeira pessoa da história. Então a câmera é quase 90% do tempo o olho do protagonista. Num primeiro momento, você sente... É engraçado ver o que você sente. Num primeiro momento, você sente, tipo, ué, que esquisito, diferente. Ah, interessante. Tô sentindo uma coisa estranha. Nossa, nem sei se quero continuar assistindo esse filme. É assim. É assim que vai acontecer com você. Se você não viu, é assim que acontece. E isso é incrível, porque isso foi feito de forma proposital. Por quê? Porque era a forma do diretor fazer você sentir o incômodo do protagonista, sentir o incômodo da personagem. E isso é genial. Desde o Lars von Trier, eu não tinha visto um filme tão difícil de assistir. Ele foi me incomodando, eu tentei, fiz assim, nossa, eu vou parar. Eu parei e voltei, falei, não vou terminar. E o filme é realmente muito bom, mas não é um filme pra todo mundo. É um filme pra gente que entende de cinema, que gosta de cinema, porque ele realmente causa incômodo. Se isso não é uma grande direção, eu não sei o que é. E pra terminar, o Oscar de melhor filme, que foi para o Anora. E que se o Oscar fosse meu, seria de um filme chamado A Garota da Agulha. Por quê? Porque no meu Oscar não tem essa divisão do melhor filme com o melhor filme estrangeiro. Então, se o Oscar fosse meu, o Oscar de melhor filme, que pra mim é o melhor filme da temporada, seria o dinamarquês, A Garota da Agulha. Um filme pesado, forte, baseado numa história real, uma fotografia formidável, toda em PB, uma atuação assim brilhante da protagonista, uma atuação brilhante da antagonista, da coadjuvante. Mas é isso. Quem sou eu, não é? Quem sou eu? Deixe seu comentário aqui, me conta quais foram as suas impressões do Oscar, que eu quero saber. Não esquece de curtir. Por aqui, a gente, a partir de agora, vai ter sempre novidades com filmes excelentes e a gente vai refinando esse papo aqui sobre cinema, tá bom? Experimenta ver a lista e volta aqui pra me contar o que vocês acharam. Cheiro!